Bom dia, queridos, graça e paz. Manhã de segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. Agora são exatamente 6 horas e 59 minutos. Começando mais uma semana. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso, esse Deus criador dos céus e da terra. O texto que eu quero ter uma reflexão nesta manhã com os queridos está na primeira carta de João, 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então agora eu aqui no nosso estúdio, você que nos acompanha através da nossa rádio, agora também nos acompanha através da nossa rede social, vamos estar orando e falando a esse Deus glorioso, o Deus criador dos céus e da terra, o todo-poderoso El Shaddai. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua misericórdia, que ela renova-se a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando neste dia, nesta manhã. Eu coloco a todos em suas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a sua presença, ó Deus. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, de inveja, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de ódio. E que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, o texto que nós lemos, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, ele começa dizendo: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que o amor não está nele? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Na tentação de Jesus, ali no capítulo 4 de Mateus, na última tentação, Satanás levou Jesus para o pináculo do templo e disse: Olha, todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares. Os reinos estavam nas mãos de Satanás. Então Jesus foi testemunha ocular. Satanás quis dar a ele para que o Cristo o adorasse. Então não ameis o mundo. Então imagina uma pessoa que, após anos de busca por felicidade, percebe que a sua ânsia por bens materiais, status sociais e prazeres mundanos não trouxe paz à sua vida e nem satisfação duradoura. Então na sua jornada ela se sente cada vez mais vazia, como quem tenta preencher um oceano com um copo d'água. Então essa é a realidade de muitos que se deixam seduzir pelo amor do mundo. Então hoje nós vamos refletir sobre essa advertência clara dada pelo apóstolo João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então o coração do homem é naturalmente inclinado a desejar aquilo que o mundo oferece. É naturalmente. Mas Deus nos chama a uma vida de fidelidade e separação. Eu não estou dizendo que é proibido ser rico nem milionário. Eu estou dizendo que as coisas do mundo, o dinheiro, não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Conheço muitas pessoas ricas que servem a Deus, que servem ao propósito de Deus. Mas o dinheiro não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Não pode. Então hoje nós vamos entender isso aí. A primeira epístola do apóstolo João
foi escrita provavelmente entre os anos 85 e 95. E é isso mesmo. João viveu até o final do primeiro século. E ali era um período de conflito interno na igreja primitiva, marcado por heresias, falsos ensinos, incluindo o gnosticismo. O que é que o gnosticismo buscava? Ele buscava separar o espírito da matéria. E também era marcado por falsos ensinamentos que promoviam o amor ao mundo como algo inofensível e até mesmo desejável. Então João escreve para fortalecer os crentes na verdade do Evangelho, para que eles combatessem esses ensinos distorcidos. Então é nesse contexto que surge a expressão o mundo, do grego cosmos, que não se refere à criação de Deus, mas ao sistema corrupto, aos valores e ao espírito que se opõe a Deus, que é o próprio Satanás, que aparece ali no capítulo 4 de Mateus, tentando Jesus, oferecendo os reinos do mundo. Então é assim que o apóstolo Paulo nos alerta a não nos deixarmos seduzir pelos valores e prazeres passageiros do mundo. Esses prazeres que nos afastam da verdade e da verdadeira vida que há em Cristo Jesus. E é o próprio João que diz: o mundo jaz no maligno, porque o seu Cristo, aquele que andou com ele por 3 anos, lhes falou pessoalmente, mostrou a eles pessoalmente. Então, quando a gente entra na discussão teológica, que isso causa uma discussão até hoje, o mundo jaz no maligno, teologicamente falando, aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, revela justamente a oposição entre os valores do mundo e a vontade de Deus. Ou seja, o amor ao mundo equivale a desejar aquilo que é temporário, corruptível, e que compete de uma maneira direta com Deus em nossa devoção. Então Jesus, quando ele ensina sobre o amor ao mundo, ele mostra que o amor ao Pai e ao mundo são incompatíveis. Mateus capítulo 6, versículo 24, ali no Sermão do Monte. Além disso, o próprio João afirma que o amor ao mundo é uma forma de idolatria. Por quê? Porque coloca as coisas criadas no lugar de Deus. Não podemos trocar as coisas criadas pelo Criador. Então a passagem também revela que o amor ao mundo ele é passageiro e vaidade, enquanto a vontade de Deus é eterna. Então assim o crente deve discernir entre o que é passageiro e o que é eterno, para poder escolher viver para aquilo que permanece, para Deus, que é eterno. Deus não é infinito. Infinito é uma coisa criada sem fim. Deus é eterno, não foi criado e não tem fim. Então, quando nós analisamos o texto, ele começa dizendo: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A palavra-chave aqui é ameis. Esse aqui é o amor agapate, né? No modo imperativo, indicando uma ordem. Então, João não sugere uma simples preferência. João sugere uma rejeição ativa ao amor pelo sistema do mundo. Olha só. Rejeição ativa ao amor pelo sistema mundial. E a frase, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra que amar, que é agapau, o verbo. Então, é um amor que envolve dedicação, prioridade e principalmente um afeto profundo. Então, a curiosidade aqui é que essa frase indica uma exclusividade. Ou se ama ao mundo, ou se ama a Deus. Não dá para amar os dois simultaneamente. Né? Então, e no texto em si que diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai,
mas vem do mundo. Tá? Sabe? Então, a palavra concupiscência no grego, que é o epitumia, é um desejo intenso. Quando se faz a análise, João identifica 3 categorias de amor ao mundo: a concupiscência da carne, o desejos desordenados ligados aos prazeres físicos. Nós temos a concupiscência dos olhos, que cobiça por bens materiais e status. E nós temos a soberba da vida. Qual é a soberba da vida? Orgulho, vaidade e autossuficiência. Nós temos que ter cuidado, porque a soberba da vida é o que mais afasta o homem de Deus, que é justamente o orgulho, a vaidade e a autossuficiência. E ele segue falando nos versículos 16 ali, dizendo que e o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele conclui dizendo: quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a palavra passa, do parago, do grego, indica a transitividade no sistema mundial, no sistema do mundo, do mundano. Então a permanência não está no mundo, mas naquele que vive conforme a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque Jesus diz assim, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Muitas famílias estão destruídas hoje por causa do amor ao mundo. Muitos filhos não seguem os pais nas igrejas nem a Deus por causa do amor ao mundo. Pessoas saem da igreja, deixam de fazer parte de uma igreja por causa do amor ao mundo. Os filhos, tem filhos hoje matando os pais por causa do amor ao mundo. A violência existe, drogas, por causa do amor ao mundo. Então, quando nós lemos Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Isso aqui o texto já diz, é uma chamada renovação da mente nos nossos pensamentos. Em Tiago 4, versículo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago aqui traz um alerta sobre o perigo de ser amigo do sistema mundano, das coisas do mundo. Lá em João capítulo 17, versículo 15, Jesus diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. E em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: não acumuleis para vocês tesouros na terra. Coisas que nós vamos levar conosco para a eternidade. Pessoas passam a vida aqui lutando por coisas que não vão levar, que vão deixar. E em João 15, 19 diz assim: se o mundo vos odiar, sabei que primeiro odiou a mim. Jesus falando. Quando o mundo nos odeia por causa de Cristo, eles primeiro odeiam a Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Então o mundo rejeita os seguidores de Cristo. E quando a gente olha para a história, muitos cristãos sofreram perseguições justamente porque o mundo odeia os seguidores de Cristo. Começando no próprio primeiro século, no auge do Império Romano, ali havia uma perseguição tremenda. Dentro da própria igreja, Satanás conseguiu se infiltrar na vida de algumas pessoas para trazer falsos ensinamentos. E Jesus, sabendo disso, de antemão, ele diz assim: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. A Bíblia esclarece os pontos difíceis que ela mesmo traz. Então, diante disso tudo, quais são as lições práticas para o nosso dia a dia? O que é que nós podemos aprender com esse texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17? Primeira lição aqui é uma reflexão diária. Você precisa se perguntar: minhas prioridades estão alinhadas com o amor a Deus
ou ao mundo. Lembre-se que a Bíblia não nos proíbe de sermos ricos, pelo contrário. Lá em Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Melhor. Deus nos dá o melhor. Segunda lição é a vigilância espiritual. Cultive uma rotina de oração e leitura da palavra para discernir as tentações do mundo. A Bíblia diz assim: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. O salmista, no Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Terceira lição aqui é viver em comunhão. Envolva-se numa comunidade cristã que incentiva uma vida de simplicidade e fidelidade a Cristo. Mais uma vez, essa simplicidade aqui não é que você não pode ser rico. Tem alguns homens que eu conheço que são milionários, mas levam uma vida tranquila, simples, sem ostentação. Sabe? Então, viver em comunhão. O quarto ponto aqui é o desapego. Cuidado, que tem pessoas mais apegadas a coisas do que a pessoas. Nós não podemos amar a criatura mais do que o Criador. As coisas não podem substituir pessoas. Simples assim. Eu, por exemplo, eu sou apegado a um carro até eu trocar ele. Troquei, passou. Mas as pessoas permanecem. Até mesmo depois de partirem, morrerem, elas permanecem nas nossas lembranças e no nosso coração. Deus tem que permanecer sempre na nossa mente e no nosso coração. E a última lição aqui, a quinta e última lição é testemunho. Seja luz ao seu ambiente, para mostrar que a verdadeira satisfação vem de Deus, não das coisas materiais. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana que está iniciando alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Graça e paz.